Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo, capítulo 39, que ele trata do seguinte assunto: Din mishirotze lechol o lishtot kodem ha-seudah, as alachot ligadas a alguém que quer comer ou beber antes de começar a seudá, antes de começar a refeição. Quando a gente trata de refeição aqui, está se tratando de uma refeição que tem nela a brachá de Hamotzi. A brachá de Hamotzi ela é válida para todos os alimentos servidos durante a refeição, e a brachá de Birkat Hamazon, feita depois dessa refeição, ela também serve para todos os alimentos. Então, mesmo que durante a refeição seja servido arroz, ou seja servido feijão ou carne, coisas que têm uma brachá diferente do pão, a brachá de Hamotzi ela é válida para todos. A brachá de Hamotzi ela é válida para tudo que for servido durante a seudá. Sobremesa é um caso à parte, mais pra frente a gente fala sobre sobremesa. Embora a brachá de Hamotzi não seja a brachá da carne, por exemplo, não seja a brachá do arroz, a brachá de Hamotzi é uma brachá para seudá, para refeição em geral. E o Birkat Hamazon, feito depois, é uma brachá que vale também para tudo que satisfez, que a pessoa comeu junto com o pão. Então, todas as comidas que são servidas durante a refeição, elas entram na brachá de Hamotzi e na brachá de Birkat Hamazon. O que acontece se alguém quer comer alguma coisa, uns aperitivos, antes de começar a refeição, antes de fazer a brachá de Hamotzi? Então, a priori, alguém que quer comer, por exemplo, alguma bolachinha, ou alguns legumes, ou alguma coisa antes da refeição, ele deve fazer a brachá de antes de comer e a brachá de depois, a brachá anterior e a brachá posterior. E depois, quando ele fizer a refeição, fizer a brachá de Hamotzi, vai ser uma refeição por si só. Mas muitas vezes os aperitivos são servidos logo antes da refeição, e aí a pessoa entra na seguinte situação: ele fez, por exemplo, brachá de mezonot para alguns crackers, para algumas bolachinhas, fez a brachá de Hamotzi para comer pão e vai fazer Birkat Hamazon no fim. Será que esse Birkat Hamazon vale também para o que foi servido, para o que ele comeu antes da refeição? Porque a priori o Birkat Hamazon ele serve para tudo que foi comido depois do Hamotzi, para toda aquela refeição. Mas o que foi servido antes como aperitivo, tem dúvida se esse Birkat Hamazon valeu ou não. Será que a pessoa vai ter que fazer a brachá Achroná, a brachá posterior daqueles aperitivos por si só ou não? Essa é a questão, esse é o assunto do nosso simã, do nosso capítulo, e ele é baseado numa das proibições que a gente tem, que é chamada de brachá levatalá, uma brachá em vão. É proibido fazer uma brachá em vão. É proibido fazer uma brachá em vão, ou seja, é proibido fazer uma brachá desnecessária. Quando a pessoa faz uma brachá desnecessária, que não precisava, ele está falando o nome de Hashem em vão. Embora, talvez a gente viu lá para trás, que tem uma discussão entre os Rishonim, se é uma proibição da Torá ou se é uma proibição de Rabanan, porque mesmo que ele está fazendo uma brachá desnecessária, mas ele está falando o nome de Hashem dentro de um contexto de brachá, de qualquer jeito isso é proibido. Então, uma pessoa que ele comeu antes de começar uma refeição e depois ele fez a brachá de Hamotzi, ele tem que fazer agora a brachá achroná sobre o que ele comeu antes. Essa dúvida se ele precisa ou se ele não precisa fazer a brachá achroná, ela gera justamente essa questão: faço ou não faço? Na dúvida, devo fazer a brachá ou não? Porque caso eu não precise fazer a brachá e eu faça, eu vou estar falando o nome de Hashem em vão. E caso eu sim precise fazer a brachá e eu não fizer, eu vou estar deixando de fazer uma brachá. E as brachot são essenciais. Então a pessoa entra nessa situação complicada. Por isso, eu vou já antecipar o que fala o Shulchan Aruch aqui no meio da nossa Halakha Aleph: a pessoa deve evitar entrar nessa situação, certo? A pessoa deve evitar entrar na situação em que ele come aperitivos antes de uma refeição. Se tem uma refeição de Hamotzi, faz a brachá de Hamotzi e começa a comer, começa a fazer a sua refeição. Mas acontece às vezes que a pessoa, por exemplo, chega em casa no Shabat, decide fazer kiddush, comer alguma coisinha, comer uns aperitivos, e aí toda a família decide: vamos começar a seudar. E aí a pessoa comeu algum mezonot, comeu alguma coisinha pequenininha por causa do kiddush que ele fez, e logo ele faz a brachá de Hamotzi para começar a seudar. Pode ser que ele não estava planejando, pode ser que ele achou que ia comer mais tarde, mas as pessoas acabaram decidindo fazer a seudar logo, e aí ele entra nessa situação. Ou muitas vezes a pessoa vai comer num restaurante e ele pede uma comida que tenha brachá de Hamotzi, ele pede alguma coisa que tenha pão, que o pão acompanha, e trazem umas entradinhas. E aí essas entradinhas, muitas vezes elas não são Hamotzi. Será que a pessoa pode fazer uma brachá para a entradinha, sabendo que vai chegar o pão logo depois? Ou às vezes já chegou o pão na mesa, mas a pessoa quer abrir o apetite com alguns aperitivos, com algumas coisinhas, e aí ele entra nessa situação. Será que ele vai fazer a brachá ou não? Aqui é o que a gente vai aprender nesse simã.
Então, de novo, vale a pena evitar isso, mas quando acontecer, fala o que Kitzur Shulchan Aruch o seguinte. Alaha Aleph, arotze lechol kodem netilat yadayim, dvarim sheochal miminim elo gam betoch haseudah. Alguém que quer comer alguma coisa antes de fazer netilat yadayim, antes de fazer a brachá de amotzi, de algo que ele pretende comer durante a seudah. Ben shem dvarim shetzechin levarech alehem betoch haseudah kegon perot, ben shem dvarim shein tzarich tzechin levarech alehem betoch haseudah, kegon minei liftan, minei kitneot vetapuchi adama וכן אם רוצה לשתות איזה משקה, חוץ היין קודם נטילת ידיים, independente do que ele está comendo, independente se ele vai comer alguma coisa, que se ele fosse comer durante a refeição, ele teria que fazer brachá. Frutas, por exemplo, a brachá de amotzi é válida para tudo que é servido na refeição, que tudo que é geralmente comido junto com o pão. Mas se alguém vai comer frutas durante a refeição, ou mesmo frutas na sobremesa, que ninguém come frutas com pão, não é um acompanhamento para o pão, deve-se fazer brachá. Então, se a pessoa vai comer frutas antes da refeição, e ele pretende comer frutas também durante a refeição. Ou se a pessoa vai decidir comer um pouquinho um kigel antes de começar a seudah, antes de fazer a motzi, ele vai comer kigel depois, ou algo do tipo, ou bebidas, ou a pessoa está com muita sede, antes de fazer a motzi, ele prefere fazer a brachá de sheakol, tomar um pouquinho de água, e depois ele vai beber durante a seudah. Nesse caso em que o que ele está comendo antes é algo que ele vai comer depois também, yesh bazeh machlokת הפוסקים עם הדברים שאכל או שתה קודם נטילת ידיים נפטרים בברכת המזון כמו שנפטרים אלו שאכל בתוך הסעודה, ou שאלו שאכלם קודם נטילת ידיים נפטרים בברכת המזון. Aí a pessoa entra na dúvida, aí realmente a gente entra nessa questão. Será que isso que eu vou comer durante a refeição, que eu comi igual antes, ou seja, antes de começar a refeição, eu peguei um kigel que serviram no kiddush, comi, fiz a brachá para o kigel. Durante a refeição, eu vou comer kigel também. E o birkat hamazon que eu fizer no fim da refeição vai ser válido para o kigel que eu comi durante a refeição. Será que esse birkat hamazon é válido também para o kigel que foi comido antes ou não? Ou seja, será que aquela comida que eu comi durante a refeição, ela puxa junto com ela a comida que eu comi antes? Ou não, ou talvez eu tenha que fazer uma brachá achroná por si só para aquilo que eu comi antes. Fala que Kitzur Shulchan Aruch, ולכן יש למנוע מזה, ולא יאכל ולא ישתה מהם רק קודם הסעודה, ויברך ברכה אחרונה, ולא יאכל ולא ישתה מהם בתוך הסעודה. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, já que a gente entra nessa discussão, nessa dúvida se precisa fazer brachá ou não, e se você fizer qualquer um dos dois lados, você sai perdendo para o outro lado. Se você fizer brachá e não precisava, é brachá levatalá, é uma brachá em vão. Se você precisava fazer brachá e não fez, você deixou de fazer uma brachá, por isso fala que Kitzur Shulchan Aruch, evite essa situação. Não coma e não beba antes de começar uma seudah. Ou você vai comer e beber antes da seudah, vai fazer brachá achroná e só depois vai fazer a refeição. Mas não comece uma refeição, não faça a motzi enquanto você não fez brachá achroná porque você comeu antes, certo? O ideal é evitar essa situação. É como carne e leite. Carne e leite também. Tem muitas dúvidas. O que acontece se misturou carne e leite? Estava quente, se estava frio, se é líquido, se é sólido, qual caiu, qual não caiu, e etc. O melhor é evitar essas situações. O melhor é evitar situações onde tenha qualquer mistura de carne e leite. Então aqui também com relação a esse assunto. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, caso a pessoa não tenha feito brachá achroná para o que ele comeu antes, certo? Ele comeu alguma coisa, por exemplo, frutas antes, ou ele comeu mesmo alguma coisa que é comida durante a seudah, ele deve fazer birkat hamazon, deve fazer brachá achroná para isso que ele comeu. Então, por exemplo, a pessoa começou comendo umas frutas, serviram algumas maçãs, algumas uvas no começo. Depois ele fez brachá de amotzi e começou a seudah dele. Ele deve, durante a seudah, fazer brachá achroná para o que ele comeu antes e depois ele faz o birkat hamazon. Caso ele já tenha feito birkat hamazon, mesmo assim ele deve fazer novamente a brachá achroná. ואם אכל או שתה ממינים אלו גם בתוך הסעודה, יעדר אכל ברכת המזון לאכול או לשתות איזה דבר, לברך ברכה אחרונה, ולפתור גם מה שאכל או שתה קודם נטילת ידיים. Porém, se ele já fez birkat hamazon e a priori ele deveria fazer brachá achroná para aquilo que ele comeu antes, fala que temos uma opção um pouquinho melhor, porque realmente ainda existe uma dúvida se ele precisa fazer a brachá por si só ou não, se o birkat hamazon valeu para a comida de antes. Então fala que o seguinte, se a pessoa, por exemplo, comeu frutas ou comeu alguma
coisa que era brachá, um kigel, por exemplo, antes da seudá. E durante a seudá ele comeu essas coisas também e fez Birkat Hamazon. Já que a gente tem dúvida se o Birkat Hamazon valeu ou não, se precisa fazer brachá achroná ou não, falo que a melhor opção é que a pessoa coma mais um pouquinho depois do Birkat Hamazon do que ele comeu antes, ou seja, ele vai comer mais algumas frutas, ou ele vai comer mais um pedacinho de kigel, ele vai fazer brachá de novo e vai fazer brachá achroná sobre isso que ele comeu depois, pensando que essa brachá achroná que ele está fazendo para o que ele comeu depois da seudá, vale também para o que ele comeu antes da refeição. E aí ele entra numa situação um pouquinho mais aceitável, porque ele, no fim ele fez uma brachá necessária, porque ele comeu mais depois da refeição, depois do Birkat Hamazon, e essa brachá, na cabeça dele, ele põe que ela vai ser válida também para o que foi comido antes, caso seja obrigado a fazer. E aí nessa situação ele consegue fazer a brachá sem ter o risco, sem ter aqui a possibilidade de ser uma brachá levatalá. Tem outras halachot específicas ligadas a esse assunto, a gente não vai entrar tanto nos detalhes, porque depende de que tipo de comida, depende se ele comeu durante a seudá ou se ele não comeu durante a seudá, então se alguém entrar nessa situação vale a pena perguntar, mas de forma geral esse é o conceito que a pessoa deve evitar fazer brachot em vão.